Agora é só aceitar o pessoal. Então, o tema é sobre como otimizar resultados com ferramentas de superaprendizagem. Então, é claro que não envolve aqui apenas leitura dinâmica, mas envolve todo o nosso conteúdo de superaprendizagem. Então, nós vamos tentar, em 1 hora, otimizar isso. Nós fizemos uma entrevista com uma coach, isso está lá na nosso playlist do YouTube. O nome dela é Andresa Menezes. E ela praticamente não estudava em sala de aula, e antes de concluir o curso de Direito, resolveu fazer a prova da OAB. E era uma pessoa de boa aparência, e geralmente as pessoas são tendenciosas, né? Então, acredita-se que uma mulher jovem, de boa aparência, não tem muito tempo para se dedicar aos estudos, mesmo numa prova tão complexa quanto a OAB, que o pessoal costuma reprovar várias vezes. Alguém já fez OAB aqui? Não. Quem fez OAB? Ninguém aqui no grupo fez OAB? Se fez, para a gente aí participar. Então, não é uma prova fácil, é uma prova que geralmente a pessoa reprova 2, 3 vezes. Eu conheço pessoas que já reprovaram até mais. E ela passou. Então, quando ela esteve em sala de aula, falando que, como secretária, chegava atrasada, sempre muito arrumada, sempre muito preocupada, né, com a estética, com a academia e tudo, que tinha passado, Giovanni, na OAB. Giovanni é do direito, né, Giovanni? Chegou a fazer OAB, Giovanni? O Giovanni fez, foi de primeira? Opa, Giovanni, olha aí que beleza. Mas o Giovanni é diferenciado, né? Nós nos conhecemos aí pelas aulas particulares. Mas antes de concluir, Giovanni, ela passou. E perguntaram a ela, né, como é que ela conseguiu tal façanha, como se ela fosse menor ou menos preocupada do que as outras pessoas. Então, a Daniela Menezes. A Daniela simplesmente respondeu, Natália, que ao invés de perder tempo estudando todo o conteúdo, né, todo o arcabouço do direito civil, penal, constitucional, etc., ela simplesmente pegou as 5 últimas provas e fez uma análise do que mais caía. Então, às vezes, você está tão preocupado com o edital que acredita que, para poder passar, você tem que saber tudo que está ali. Eu não sei se você que vai fazer concurso já parou para calcular quantas páginas em PDF. Quem vai fazer concurso aqui? Eu vou fazer, professor, vou fazer 4 concursos. Tá, então quem falou aí, a Ana Cristina vai Patrícia. fazer, Dado, Patrícia. Patrícia, você teve a curiosidade de olhar quantas páginas tem o edital? Olha, tem deles que tem 49, tem deles que tem 50. Não, eu digo tudo, no total. Eu já fiz alguns já. Eu tenho uma que vai fazer 97 páginas o edital. 97 páginas é um pedacinho do conteúdo do edital, tá? É. Ninguém sabe, por exemplo, para eu passar na prova, eu tenho que saber o conteúdo de tantas páginas. Então, essa é uma curiosidade importante, tá, pessoal? Eu pesquiso, estou pesquisando o que mais cai. Porque eu vejo vários vídeos de pessoas que orientam, né? Como você deve se preparar para concurso. Nós temos alunos aqui, vários coaches de concurso, né? Aí eu vejo eu estou vendo os conteúdos que mais caem, estou fazendo meu fichamento, né? Só os pontos principais. Estou fazendo questões, elaborando questões, que é importante, não adianta você só ler lá o conteúdo, fazer seu resumo, mas se você não pratica em exercícios, né? E assim,
Então, eu vou passar para vocês aqui, pessoal, um concurso, não vou dizer aí do mais difícil, também não o mais simples, tem entre 15 a 25 mil páginas. Pessoal, só avisando aqui, se você não aparece com a tela, a gente remove, tá? É importante que você esteja aparecendo na tela aqui ao vivo conosco. Então, a gente já avisou, se você não pode, daqui a pouco vai estar gravado, tá? Você consegue acompanhar lá conosco. Daqui 2 horas no máximo, eu disponibilizo o link. Tá? Ok, então, pessoal, você imagine ter que estudar 15 a 25 mil páginas. Calculando 20 mil páginas, se você tem a possibilidade de estudar 100 páginas por dia, que quase ninguém tem, dá quantos dias? Vezes 30. É difícil até fazer continha de tanto zero que tem, não é verdade? Sim. Dá quanto aí, pessoal? Se você não conseguir fazer isso de cabeça, imagina as questões jurídicas mais complexas, né? 200 dias. Hã? 200 dias. 200 dias, facinho. São 200 dias. 200 dias, pessoal, se você dividir por 30, né, dá 6 meses, né? 6 vezes 3, 18. Deixando 20 dias 7 meses, aí 7 meses. deixando aí um tempo aí de revisão, uns 20 dias, só para você dar uma olhada, resolver questões. Então, analise, são 6 a 7 meses para você estudar uma única vez todo o conteúdo. Isso lendo na velocidade tradicional. Vocês estão entendendo que isso é importante? Então, de repente, você vai lá na inscrição, mas simplesmente você não tem nem ideia, né? Nem ideia de quantas páginas você vai ter que estudar. Tá? Então, você tem que ter essa noção. Então, a primeira dica, eu tenho apenas 20 dias, eu tenho apenas 2 meses para estudar. Eu preciso entender a logística do material que será estudado. Ok. Eu vou estudar, Marina, o conteúdo que eu sei mais para dominar e arrebentar as questões, ou vou estudar o conteúdo que sei menos para ter um pouquinho mais de chance em abranger questões? Se fosse eu, o que eu sei menos. Eu faço exercício do que eu já sei e estudo o que eu sei menos. Se eu disser que é nenhum dos dois? Quero saber agora. Você não deve, quando pega lá as 20 mil páginas, procurar nem o conteúdo, isso eu não estou falando de mim, eu estou falando de pessoas, por exemplo, fizemos 2 entrevistas no Gran Curso, com 2 especialistas, que são coaches, contratados pelo Gran, né? Nós tivemos aqui algumas entrevistas, fui no estúdio, né? Fiz algumas apresentações lá, conheço alguns professores desde a época que o Gran Curso tinha outro nome, né? Então, quando fazia parte de outras empresas, junto com o Objetivo, isso há mais de 30 anos, 25, 30 anos atrás. Então, você não vai pegar nem o que você sabe mais, nem o que você sabe menos. O que você vai fazer, Patrícia? Estou curiosa para saber agora. Você já falou na sua introdução, aí você disse. O que a Daniela Menezes fez para poder passar na OAB, estudando quase nada, né, e mantendo aquela aparência linda, maravilhosa, né, daquela que não sai para o sol sem passar para o solar. Questões, não. Estudo reverso, é uma boa. Você vai estudar o que mais caiu. Pois é, professores. Então, professores se você... especialistas. Oi, Ricardo. Professores especialistas, né? Inclusive, eu vejo lá sua entrevista lá com um dos melhores do Brasil, é Aragonê Fernandes. Né? Aragonê Fernandes nos endossa, né? Eu faço questão de estar sempre colocando, ele nos endossa. Por quê? Porque ele já me viu falando para milhares de pessoas na época que o Gran Curso era no CIA, que tinha praticamente em todos os bairros do Distrito Federal, tinha em Goiânia, tinha em vários outros estados,
Então, nós fizemos entrevista que deu milhares de visualizações, centenas de milhares. Então, ele nos endossa. Por quê? Porque ele não só viu as demonstrações, eu lendo páginas de matérias que eu nunca ouvi falar, em segundos, e explicando por parágrafo. É um fenômeno, é um treinamento que eu me dedico há muitos anos. Então, ele falou assim, não, é excepcional. Só que ele não fez só isso. Ele viu a multidão se inscrevendo, nós lotamos o auditório da LBV, da Católica, e de outros grandes espaços do Distrito Federal, do Ulisses Guimarães, com milhares de pessoas. Ele foi no curso e viu o resultado. Então, Professor... ou seja, em 3 horas a diferença. Então, o que o pessoal lá me ensinou, Ricardo? Você não vai pegar e reforçar o que você mais sabe e nem se arriscar nas questões que você ainda não tem noção nenhuma. Você vai fazer uma análise. Ah, mas eu não sei fazer essa análise. Aí você vai procurar quem? Você vai procurar os especialistas. Especialista. Tá? Então, quem está aí, por exemplo, quem é assinante do Estratégia, quem é assinante do GRAN ou de outros concursos, eles se dedicam, né, 24 horas para descobrir ou para tentar se arriscar no que mais vai cair na próxima prova, na próxima prova. Pois não, Ricardo? Eles dizem que 80% da prova está em apenas 20% do edital, né? Aí eles fazem mais ou menos uma análise, como você está dizendo aí, para tentar enxugar para a gente. Lógico que a missão deles é fazer, dar todo o conteúdo, né? Mas eles dão essa dica lá. Claro. Agora, se você tem 1 ano para estudar, tem gente que fica 5 anos para passar numa prova. Bacana, não vejo nada de errado, tá? Só que, se você não tem tempo e quer aumentar a sua chance, esse é o tema da aula de hoje, primeiro, entenda quantas páginas você tem que estudar. Desse conteúdo, né? Você tem a orientação do especialista do que mais caiu, então é nisso que você deve focar. Então, essa é a parte mais lógica. O segundo ponto, pessoal, se refere, né, à questão metodológica e psicológica. Então, por exemplo, se você está cheio de problema, boleto, cartão de crédito, brigou com o marido ou esposa, né? Se você tem questões de alta importância, saúde, não é? Não adianta você mergulhar que não vai dar certo. Se você não conseguir resolver, pelo menos harmonizar parcialmente, você não está preparado para fazer um retorno desse, porque a sua entrega vai ser pequena. Tá? No fator metodológico, aí entra a leitura dinâmica, mnemotécnica, etc. O que eu posso usar para otimizar? Eu deixei o link do metrônomo. Todo mundo viu aí o link do metrônomo? Sim, eu baixei. Tá. Nós temos uma curva que, nos primeiros 30 minutos, ela é ascendente. Depois, ali, vamos colocar em torno de 50 minutos, ela se mantém. E depois ela declina. Quem já percebeu que nos últimos minutos não está nem olhando direito para a folha? E que você constantemente para reler? Você tem que voltar e ler de novo. Alguém já notou isso aqui? Sim. Por que isso acontece? Porque o seu estudo não tem ritmo. Não tem ritmo. Então, o que é a sugestão? Todo mundo aqui já ouviu falar do Pomodoro. Como é que é o Pomodoro? 25 minutos para 5, né? 25 para 5? Uhum. Continua como? Aí continua, não? 25 e 5? 25 e 5. Esse 25 é um padrão universal? Não. Não. Tem gente que vai ter que fazer menos para dar intervalo? Eu acho que varia. Isso. Aquele que só estuda, por exemplo, 1 hora por dia, não vai conseguir fazer 25. Tá? Então, antes de 25, ele vai querer ir no banheiro, ele vai querer tomar água, ele vai querer olhar se tem mensagem no WhatsApp, vai parecer que tem formiga na cadeira, ele quer prestar atenção no que está acontecendo do lado de fora da janela, quem está entrando, quem está saindo, se a televisão estiver ligada, ele quer ver a manchete, né?
Então, assim, a pessoa que estuda muito pouco por dia, ele vai ter dificuldade de fazer um Pomodoro de 25. E tem gente que não, quem estuda 5, 6, 8 horas por dia, consegue fazer mais de 25. Né? Não sei se vocês já viram, tem gente que come um pouquinho. O francês, o prato do francês não serve nem de tira-gosto para mim, que sou fortinho. Entendeu? Não que eu como exagerado, mas aquele pouquinho do prato francês, eu entro com fome e sai pior. Entendeu? Porque aquele pouquinho vai me dar mais fome. Então, o que nós chamamos de apetite cognitivo. Você já mediu o seu apetite? Então, qual é o seu apetite, Maria Paz? Quanto tempo você consegue, né, passar num rodízio, né, com a melhor comida do planeta, comer, para chegar uma hora e falar assim, tá uma delícia, mas eu não aguento mais. Ou seja, eu estou falando de gula, mas eu vou criar aqui o gancho. Você já mediu, Maria Aparecida? Pode ser os melhores pratos. Aí você come, chega uma hora e fala assim, basta. Não, eu como pouco. Mesmo no restaurante, eu sou bem. Primeiro eu começo com salada, sou bem tem gente que é assim para estudar. É. Tem gente Mas que é assim para para estudar. Tem gente que pode estar na melhor escrivaninha, pode estar com ar-condicionado, pode estar com o gelágua do lado, né? Pode estar com o melhor material didático, a melhor impressão, as melhores questões, as mais bem elaboradas, formato, diagramação, tudo maravilhoso. Isso, quem tiver com problema de som, só entra, sai e entra pelo mesmo link. Mas 10 minutos, ele já está cheio, já está saturado. Parece que ele estuda e não entra mais. Já viram isso? Então, da mesma forma que você pode dilatar o estômago, eu já vi gente comendo numa bacia. Eu já vi gente comendo em bacia. Tá? O pessoal faz uma brincadeira que é prato de pedreiro, né? Então, o prato de pedreiro gasta muita energia, então precisa de muita comida para manter a energia. Não é isso? Então, quanto maior o seu apetite cognitivo, quanto mais você dilata essa resistência, melhor o teu resultado. Aí sim você consegue fazer um Pomodoro, por exemplo. Qual é o tempo ideal? 50. Por que cada aula tem 50 minutos? E quando muda, geralmente é um assunto diferente. Já observaram a grade escolar? Tem uma aula de português, vem uma de matemática, vem uma de história, vem uma de física. Então, não é uma aula de história, a outra de geografia, né, e a outra de português. Então, eles mesclam com conteúdos diferentes que vão mexer em áreas do cérebro diferentes. Então, esse apetite do Pomodoro é importante. Você conseguir alargar. Eu estou fazendo meu Pomodoro com 25, se eu aumentar para 27, se eu aumentar para 30 minutos. E com o tempo você vai perceber que vai conseguir o tempo da aula legitimada pela pedagogia tradicional, que são 50 minutos. De repente você descansa 10, pega mais 50, fica 10. Então, essa é uma das ferramentas. Tá? É conseguir fazer o Pomodoro de acordo com o seu apetite. Tá? Agora, o outro problema que nós já comentamos aqui é você começar numa velocidade e terminar em outra. De repente, você estava lendo uma página a cada 1 minuto e meio, termina em 5 minutos de página. Deu para entender? Como é que nós vamos resolver esse ponto? Oi, pessoal, boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Como é que nós vamos resolver isso, pessoal? Conseguir manter o ritmo de estudo do início até o final. Acredito, professor, que é se conhecendo. Se conhecendo. Mesmo... Claro, isso aí entraria naquela questão do psicológico, né? Mas nós estamos agora na parte metodológica. Técnica, se reeducar, né? Procurar buscar um ritmo, por exemplo. Língua portuguesa, para mim, está sendo um desafio.
porque língua portuguesa não é brincadeira, não, é sério. E aí eu disse, não, no específico eu estou bem, mas na língua portuguesa, na Olha outra prova só, anterior, eu fui a negação. Aí eu disse, o segredinho, Patrícia. isso. Você vai usar o metrônomo, Eu vou fazer isso. tá? Então, algumas pessoas vão precisar de um palito de comida japonesa, uma varetinha daquelas de churrasco. Um palitinho para cada toque, você conseguir percorrer uma linha. Tá? Então, o português é mais difícil por conta das classes gramaticais, né? Mas cada toque vai lendo uma linha, de tal maneira que se você estuda 15 batidas por minuto, você vai terminar 15 batidas. Ou seja, como você tem a obrigação de passar a linha a cada toque, você consegue segurar o padrão de velocidade. Pessoal aqui já conhece o metrônomo? Quem nunca usou o metrônomo aqui? De repente, Eu ainda não usei. hoje não deu tempo, né? Então, eu deixei lá o link do metrônomo. Você vai perceber que quando você instalar, ele vai aparecer em 4/4, né? Em 4/4, você vai ter que alterar para 1/1. Eu vou colocar o metrônomo aqui para você ver. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar para visualizar direitinho, por conta da tela. Então, aqui em cima, você vai perceber que tem 1/1. Ele, quando você instala, aparece 4/4. Essa roleta aqui, ela gira aumentando para um lado a velocidade e diminuindo para o outro. O botão do meio liga e desliga. Então, você vai medir qual é a velocidade, qual é o ritmo que eu aguento no metrônomo. Então, eu aguento fazer a 10 toques por minuto, eu consigo fazer a 30 toques por minuto, eu consigo fazer a 120. Tá? Mas são 30 anos de treinamento. E você vai aumentando gradativamente. Tem matérias que você vai conseguir fazer mais rápido. Tem matérias que não. Tá? Então, aí nós temos aí ferramentas importantes. Olha, eu vou estudar não o que eu domino e também não vou procurar aquilo que eu não sei nada. Eu vou procurar com um especialista o que mais cai. Se eu tenho pouco tempo, eu tenho 6 meses, 1 ano, ok. Tá? Eu preciso estar bem na minha energia. Nós estamos fazendo um trabalho aí com a creatina. Você satura a creatina no seu organismo. Você começa tomando 3 porções ao dia, depois de uma semana, 1 vez por dia. Então, você não vai ter cansaço mental, tá? Você vai utilizar o metrônomo para acompanhar. Você vai dilatar a sua fome cognitiva, tentando aumentar a técnica do Pomodoro, mesmo que você aumente também um pouquinho do tempo de descanso. E uma outra técnica fantástica é a sua capacidade de imaginação. Quem aqui já viu alguma aula, alguma ferramenta de memória? Não. Então, nós passamos ali, né? Sempre que a gente grava uma aula, a gente coloca lá depois o link. Então, às vezes, você não consegue acompanhar na terça-feira, ou às vezes nas aulas particulares eu gravo, e as mais interessantes eu coloco e explico qual é o tema. Olha, essa aula aqui vai falar sobre isso aqui. Essa vale a pena assistir se você está precisando dessa ou dessa necessidade, tá? Então, sempre que você for estudar, você vai trabalhar com imagens. Ou seja, você está lendo aqui, você dá uma paradinha e tenta enxergar com imagens aquilo que você estudou. Sempre que você configurar imagens, será mais fácil. Ok? Então, alguém tem ideia do que seria isso? Alguém já fez? Acho que a Larissa já fez, acho que talvez Giovanni já tenha feito alguma coisa. Alguém já fez? Você já fez, Ricardo? Eu vi uma vez uma pessoa falando a respeito do castelo, né? Como se ele escolhesse os quartos para determinados assuntos. É bem mais simples do que isso.
Né? Ah, né? É bem mais simples do que isso. Quer ver? Eu vou falar para vocês aqui 15 palavras, correto? Então, a Larissa tem a obrigação de acertar todas, né, Larissa? A Larissa já está tarimbada nisso aí. Alguns aqui eu não estou visualizando, que já tem habilidade para fazer todas, né? Mas eu vou falar 15 palavrinhas só. O Alder também. O Alder tira de letra. Tá, Alder? O Alder também consegue, já fez aí mais de 20 semanas. Então, eu vou falar 15 palavrinhas só para não ser cansativo, e você vai entender como é que você pode usar visualização, vitimização, expansão da energia, né, através da creatina, potencialização do apetite dentro do Pomodoro, né? É claro, tem que entender quantas páginas vão cair no edital e saber administrar o que mais cai. Com essas 5 dicas que eu passei, você aumenta a possibilidade aí, eu não sei em quantos por cento, mas acredito eu que passe de 300%. Ô, Então, lá vão professor, as lapas, tá? Você não precisa anotar nada, mas depois você vai ter que anotar. Então, você tem que ter porque papel assim, e caneta. eu cheguei um pouquinho atrasada na aula. Quais são essas 5 coisas? Só para mim. Aí a Inês é morta, né? Chama Inês é morta o ditado, aí é só gravada, né? Então, mas vamos lá, aproveita, seja feliz daqui para frente. Tá? Então, não anote nada, mas depois você vai ter que anotar. Então, as palavras são, vamos lá, ó. Quer ver? Ó, espada, fita, molho, boné, telhado. Não anote, só ouça. Formiga, chuva, montanha, avião, corrente, copo, areia, cadeira, urso, tinta. Não vou repetir. Você agora vai aí no papel e anota. Vamos ver quantas das 15 você consegue. Se alguém anotar 15, me avisa. Ó, eu tenho as 15 aqui. Rapaz. Se você memorizar 14 ou 15, você está acima da média. Se você memorizar menos de 8, está pior do que você imaginava. Então, tem que ter, pelo menos, na pior hipótese, 8. Beleza, né? Só 8. Alguém Eu já não tem? escutei bem a 5ª palavra, mas eu estou tentando aqui. A maioria fica pior do que imaginava. Quem fez 15? Fala aí, levanta a mão. 15. Teve alguém? 14 eu aceito, tá valendo 14. Sinaliza quem fez 14. Fez, diretor, 14? O diretor levantou a mão ali. Maurício, fez 14, Maurício? Fez, diretor? Eu fiz 14, aham. Olha, já assistiu um vídeo ou leu algum livro, né? Não, eu fiz um curso do Dale Carnegie lá.
No Dale Carnegie, que não tem nem nada a ver com isso, né? Dale Carnegie é como fazer amigo, falar em público, não é isso? Mas eles ensinam as técnicas de memória pouco, assim, pouquinho, né? Mas Bacana. Eu conheço. isso. Ok. Quem fez aí agora, pessoal, olha que interessante, né? Quem fez aí menos de 8? Eu consegui 10. 10, olha aí, para não dizer que não memorizou, né? Quem fez menos de 8? Patrícia, Andressa. O Menos meu de 8. professor, o tirador fez um barulho aqui, eu deixei de ouvir umas 5 palavras. Ah, mas aí foi por coisa técnica, né? Sim, sim. Tá. Kevin fez 12. Fiz 9. Quem fez de 9 a 13 é normal. Só fez a obrigação. Então, olha só a diferença quando você usa associações. 11, né? Olha aí. Mas a maioria, pessoal, ficou longe de estar acima da média. Então, se você tem dificuldade para poder ler e criar as associações, a inteligência artificial hoje utiliza um programa chamado Redes Neurais. Hoje eu tive a oportunidade de ver pelo telejornal, né, o Prêmio Nobel de Física. Então, para poder criar inteligência artificial, o primeiro modelo é o modelo de redes neurais, que é o modelo da década de 80, né? Foi aperfeiçoado na década de 90, e hoje é a matriz para poder criar programas de inteligência artificial. Quem fez ciência de computação aprendeu isso. Tem alguém aqui dessa área? Quem fez ciência de computador estudou, é uma matéria do curso superior, chama redes neurais. Se você for no Google, você acha o conteúdo. Então, o quê? É uma maneira de criar programas que simulam as ramificações dos neurônios. Cada neurônio é capaz de fazer 20 mil conexões paralelas, né? Ok, entendendo isso, pessoal, olha como é que é diferente. Vamos brincar aqui. Você não vai anotar, mas você vai imaginar, certo? Ó, você vai pegar uma fita e vai enrolar na espada. Com a Foi espada, isso que eu fiz. né? Foi isso que você fez, por isso que eu perguntei, você deve ter visto. Ó, quem já viu, ótimo. Você vai pegar a espada e vai mexer o molho. Só imagina, não escreve, só imagina. O Kevin também fez. Ó. Quem teve mais de 10, 11, conseguiu melhor, né? Mas talvez não fez tão organizado. Vamos ter uma aula só sobre isso. Tá? Agora, o molho você vai colocar dentro do boné. O boné você joga no telhado. O telhado está cheio de formiga. Agora, em cima do telhado chove. Tá? Essa chuva cai na montanha. Foi só a chuva que faltou para mim, agora que eu descobri. Achou a chuva, né? Sobre a montanha passa um avião, tá? E do avião tem uma corrente enorme pendurada. Essa corrente enche o copo. Você vai jogar esse copo na areia. Tá? Agora, na areia tem uma cadeira. Um urso senta nela. E esse urso segura um balde de tinta. Podem abrir o microfone e tentem falar junto comigo? Tá? Então, olha só. A primeira palavra era fita, não era? Fita. Depois, Fita, pessoal, Enrolar a espada. Espada. Enrolar a espada. Molho. Mexer o molho. Cai no boné. Boné, Bota só no as boné. palavras eu quero. Bota no boné. Telhado. Uva. Telhado. Telhado. Formiga. Formiga. De uva. Depois telhado é formiga. 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 Chuva. Chuva. Montanha. Da montanha. Montanha. Avião. Avião. Corrente. Avião. Corrente. Corrente. Copo. Cadeira. Cadeira, urso.
Areia, né? Cadeira. É areia, Areia, O copo era areia. Depois, cadeira, cadeira. cadeira, urso, Aí o urso e a lata de tinta. balde de E a tinta. balde de Agora, tinta. sem olhar para as palavras que você tinha anotado, numa outra parte do papel, tenta anotar as 15 palavras. Então, no primeiro exercício, ninguém fez 15 e a maioria fez menos de 8. Professor, Pois não, Arthur? se me permite, mas eu uso um método um pouquinho diferente. Eu tenho um alfabeto tipo, fonético que eu faço associação. Eu tenho algumas palavras que eu consigo associar. A gente chama, na mnemônica, de sistema de referencial com número e letra. Então, a gente apelida números. No meu caso, 0 é rua, 1 é teia, 2 é nó, 3 é meia, 4 é cão, 5 é lua. E, ao invés de fazer uma sequencial, a gente formata associações paralelas. O 1 com a informação, o 2 com a segunda. E aí você, além de saber todas, sabe salteadas, não é assim? Eu aprendi uma vez com um amigo meu que me ensinou e eu nunca esqueci. E aí, para quando eu vou para o mercado, alguma coisa, eu sempre uso ela. Então, eu não Nós vamos fazer esqueci nunca mais. Né? Então, gravar uma grande Isso quantidade. é bom para quê, Arthur? Isso é bom para memorizar leis, versículos da Bíblia. Tá? É uma ferramenta poderosa para memorizar tabelas, datas históricas, dimensões geográficas, né, como rios, né, população, taxas de importação e exportação. Então, tudo que envolve informação e número. Okay? Pessoal, quem agora conseguiu 15? Alguém já conseguiu 15 aí? Consegui 14. 14. Faltando uma que eu nem sei qual é. Tá faltando uma para mim também. 14. Só tinha 2 com 14. Agora temos 4. Quem mais? Maria Aparecida. 14 ou 15? 14, né, Maria? Ninguém com 15? Ó, Marina fez 15. Giovanni fez 15. Tá? Agora, compare quantas palavras você tinha feito na primeira tentativa e agora na segunda tentativa. 11, 14. No primeiro eu tinha feito 9. E agora? 12, 14. 15. 14, 12, agora fez 15. 7, 15. 11, 15. Quem mais fez? 7, 15. 7, 15, mais que o dobro. De 7 fui para 15. 7 para 15. Então, pessoal, eu passei aqui para vocês aqui 6 ferramentas para quem tem pouco tempo. No caso aqui, 13, né? No nosso caso aqui, a gente inventou uma associação entre as palavras. No caso de um texto, você está lá estudando com o metrônomo, daí 3, 4 páginas, você para, tenta criar imagens sobre o que você leu, né? Cria conexões, tenta pegar o fio da meada, tenta fazer um mapa mental, tá? Então, usando essas ferramentas, você vai ter grande vantagem para quem tem aí 15, 20, 30 dias para uma prova que já está marcada, ok? Então, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para vocês preparado, né? Eu espero que seja de grande utilidade aí para os que vão, e a gente, né, vai retornar aí